Estamos ao vivo! Fala Atrevido, fala Atrevida, eu sou o Fernando Oliveira e esse é o Fala Atrevido Podcast, um espaço criado para provocar, para questionar, para amplificar vozes que desafiam o óbvio. Aqui você não vai ver papo morno, não. Aqui você vai ver histórias reais de pessoas que realmente fizeram a diferença. Empreendedores, especialistas e visionários que transformaram ideias em movimento. Pessoas que se posicionaram com coragem no mercado. E hoje eu vou falar com uma pessoa que segue à risca exatamente isso. Opa, engasguei aqui. Exatamente isso. Segue o nosso convidado de hoje. Ele é engenheiro civil pela UFSCar. Ó, parece aquele negócio de Fórmula 1, né? Gerente comercial do Grupo Famete Espaferro e um dos nomes que está redefinindo o que significa liderar com excelência dentro de uma empresa familiar. Ele vive o campo de batalha real, precisa entregar resultado, liderar equipes, manter o padrão técnico lá em cima e ainda lidar com as complexidades e pressões que só a estrutura familiar pode trazer. Mais do que falar sobre construção civil, hoje a gente vai falar sobre liderança de verdade, aquela que exige coragem, consistência e visão. Então eu quero dar as boas-vindas ao atrevido Matheus Soriani. Seja muito bem-vindo ao Fala Atrevido. Isso aí, Fernando. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Vamos lá. É isso aí. Vamos trocar uma ideia muito legal. Quero falar sobre construção civil, quero falar sobre liderança. Eu sei que vocês estão com um projeto novo também, da Unifamesp, né? Isso mesmo. Eu quero ouvir falar muito sobre isso, mas antes disso, eu quero dar um recado. Liga aqui para mim nessa câmera aqui. Para você que está assistindo aqui pela primeira vez, 80% das pessoas que assistem o podcast ainda não são inscritas no podcast. Então, assina o canal, ajuda a gente a crescer, porque esse podcast vai trazer muita gente legal aqui, como o Matheus, para a gente poder trocar essa ideia. E, obviamente, os comentários estão abertos. Se você quiser fazer alguma pergunta para o Matheus durante aqui, vai mandando aqui para mim. Eu estou acompanhando aqui no celular, aqui o chat. Manda no chat a sua pergunta, deixa o like e a gente começa agora. Matheus, isso aí, vamos bora lá. Vamos trocar Bora essa ideia, lá, cara. pra cima. Você sabe que... Fala um pouquinho da tua história. Vamos começar contando um pouquinho da tua história, porque você é engenheiro, né? A tua formação, a tua primeira formação em engenharia. Você formou em São Carlos, né? Cara, isso. Isso. E aí você falou, cara, você é engenheiro, né? As pessoas falam, você é engenheiro, trabalhar só com projetos e tudo mais. Fica atrás de um computador, vendo números, né? Tem muito essa coisa de você usar o lado esquerdo, o lado direito do cérebro, né? Você é um cara muito racional e tudo mais. E de repente você assume um projeto da empresa, da empresa familiar, da tua empresa, onde você tem que se tornar um líder, alguém que realmente, poxa, tem que lidar com pessoas. Conta um pouquinho dessa trajetória e dessa transição, porque você tem uma experiência internacional também, né? Você foi fazer curso lá fora e tudo mais. Sim, morei um tempinho lá fora, é isso mesmo. Uhum. Pô, legal, Fernando, na verdade, era bom em matemática no colégio, aí tem ilusão, né? Poxa, tô legal em matemática aqui, o que eu posso fazer, o que eu gosto de fazer? E aí veio a engenharia. Eu acho que a engenharia civil, especificamente, a construção de edifícios, ela te traz um senso de autorrealização diferente, porque você vê o seu trabalho literalmente sendo construído, né? Você vê seu trabalho ali e vê a transformação de um terreno para um edifício. Então eu falei, poxa, legal, tem um senso de propósito, moradia digna para as pessoas e tudo mais. Foi quando eu optei pela engenharia civil. Tá. E aí deu certo de fazer pela UFSCar, que é a Federal lá de São Carlos. E aí fiz 5 anos lá. Então foram 5 anos ali que aí eu vi que, poxa, não adiantava ser bom em matemática no colégio, né? Você tinha que aprender a se virar mesmo ali. Campo de batalha campo de batalha é absurdo. Taxa de aprovação de um ano para o outro de 10, 15%, nível de residência altíssimo, gente de todo lugar do Brasil, de outros países. Então você fala assim, cara, peraí, eu tava num grupinho ali que talvez eu era o segundo ou mais inteligente da turma, mas você passa por um lugar que você fala assim, cara, eu tenho que penar aqui para passar agora, né? Então mudou o nível de referência. Eu acho que isso foi um primeiro alerta de falar assim, cara, peraí, se eu tô num lugar que talvez eu seja o mais inteligente da mesa, tá na hora de mudar de mesa. Você tem que ir em lugares que te desafiam, né? Verdade, então foi aí que deu um primeiro insight de falar assim, peraí, preciso também sair dessas bolhas, porque às vezes a gente acha que sabe muito de uma coisa e vai para um ambiente totalmente diferente, você fala assim, não sei de nada, né? E aí isso foi se repetindo em cada lugar, porque daí você sai da faculdade, você entra no ambiente profissional, é totalmente diferente. Então você fala assim, cara, tudo que eu estudei eu preciso reaprender agora, né? E aí eu fiz a faculdade, me formei, o mercado naquela época não estava nada legal, foi a época de 2015 ali, que começou a ter problemas sérios de construção civil.
E aí eu optei por fazer o mestrado, na verdade é uma pós-acadêmica, Uhum. e eu falei, cara, a hora de eu fazer agora, porque já tô aqui no embalo, vou fazer. E aí fiz o mestrado na UFSCar mesmo, foram 2 anos, e Tá. aí foi um projeto super bacana, foi um projeto prático, eh, em que a gente desenvolveu um equipamento, prototipou, fez patente, então foi super legal. E esse projeto permitiu fazer uma parte do mestrado nos Estados Unidos. Que Ah, foi quando eu legal. fui para Filadélfia e fiquei lá uns meses lá. Trabalhei numa empresa americana também. Então, cara, você vem com um repertório totalmente diferente, né? Você volta com uma cabeça, A bagagem é outra, bagagem né? diferente, repertório diferente, referências diferentes. Então, poxa, você está numa universidade americana, você vai para uma empresa americana, um jeito de gestão diferente, então um chefe americano. Então, tudo isso foi somando para quando voltasse falar assim, poxa, e agora? Tenho mestrado, vou para um doutorado e sigo uma carreira acadêmica, ou vou para o mercado de trabalho, né? E aí, a nossa empresa é familiar, que é a Famex Aham, Ferro, né? aham. E meu pai é o fundador. A empresa tem 20, tá fazendo esse ano 23 anos. Então, Tá. ele foi fundador da empresa, né? Sempre teve muito presente no dia a dia. E ele sempre, Uhum. ele nunca forçou nada, ele sempre deixou um espaço muito aberto. Olha, tem espaço aqui para vocês trabalharem, serem cobrados e tudo mais, mas sigam o caminho de vocês. Se for para vir, que seja uma coisa natural. Quer dizer, não teve uma cobrança de dizer assim, ó, você vai ter que vir trabalhar na empresa. Teve uma preparação, Fernando. É. Eu percebo isso. Porque quando eu era criança, vamos lá ver a fábrica, vamos acompanhar, nos jantares falar da empresa. Então, eu acho que tudo isso foi sendo uma construção, assim. Foram pecinhas que Foi foi. te mostrando, ó, tem um caminho aqui Tem um possível. caminho, não é fácil, tem que acordar Tá. cedo, tem que trabalhar duro, mas, cara, e aí você vai vivendo a empresa, né? Então você Aham. cresce ouvindo da empresa, quando chega numa idade você fala assim, poxa, legal, eu vou para o mercado de trabalho e às vezes, né, ser uma engrenagem ali, numa empresa de terceiro, vou abrir meu próprio negócio ou vou atuar num negócio da família que já existe, consolidado, que vamos ver como que a gente se encaixa ali. Aham, E aham. aí, pô, vamos lá, sem pressão, sem cobrança, a hora, né, se não tiver legal a gente para. E aí eu entrei na empresa. E aí quando eu entrei na empresa, recém-formado, né, ali, conhecendo vários setores, fiz um job rotation, passei pela fábrica, pelo comercial, pelo financeiro, pelo administrativo. E aí eu falei assim, cara, legal, minha bagagem é técnica, engenharia, Aham. fábrica. E aí você para pra pensar, você fala assim, onde está o real gargalo? Você pode ter uma produção automatizada, você pode ter um administrativo muito bem organizado, mas se não tiver vendas para movimentar tudo isso, a coisa não funciona. Então eu falei assim, poxa, deixa eu estar mais perto da geração de caixa, deixa eu estar mais perto possível da onde traz o caixa para a empresa, para entender isso. Uhum. E aí foi entrando e aí a gente foi, Vendas é foi o coração da mergulhando. É o empresa? coração da É o empresa, né? coração da É o empresa, coração da né? empresa. Quer Pode dizer, parar nem um minuto, né? você falou de senso de propósito, né? E é interessante que você falou assim, cara, você, como engenheiro civil, você vê o fruto do teu trabalho, né? Sim, sim. Técnico ali sendo montado, né? Agora, quando você parte para você falou, pô, eu vou encarar esse desafio de entrar e deixa eu fazer, né, job rotation, deixa eu conhecer a As empresa, áreas. as áreas todas. Como é que foi para você? Você carrega o nome, né? O nome do dono, né? Quer Uhum. dizer, você tem ali uma responsabilidade. Ah, como que foi cara, eu tenho 5 anos de bagagem. 5 anos mais, né? Porque você Mais fez. começado, mais trabalho Né? lá, é. Agora eu começo a olhar para o coração da empresa, que se não tiver vendas, que eu acho que isso é fundamental para o público saber, né? Toda empresa ela precisa ter, Ela vive de vendas, ela né? vive de vendas. Eu brinco com o pessoal lá, o pessoal de outras áreas não gosta muito, mas eu falo que dentro da empresa tem duas áreas, vendas e apoio para vendas. Aham. Porque todo o restante funciona para apoiar vendas, a produção, a expedição, o Exato. faturamento, porque tudo tem que Gostei mover dessa, hein? vendas, né? Aham. São as duas empresas. O pessoal de outras áreas normalmente não gosta muito, não. O pessoal de vendas já gosta mais, já. É, né? Não, eu gostei dessa, apoio a vendas. Quer dizer, o Porque apoia protagonista. o cliente, na verdade, né? Porque assim, toda empresa ela precisa estar voltada com esse foco de poder atender bem o cliente. Exato. E esse paralelo entre a parte que você começa a abraçar a parte da liderança em vendas, né, do setor comercial, mas você começa a lidar com pessoas. Porque quando a gente fala a formação, né, você fala, eu sou bom em matemática, as pessoas imaginam, cara, aquele cara que fica sozinho em Atrás da casa planilha, fazendo cálculo e exato, tal, e não exato, quer saber de gente. exato. E aí você sai desse lado direito, esquerdo do cérebro, e você passa a lidar com pessoas. Exatamente. Como que foi essa transição? Exatamente. Você tocou em dois pontos legais, né? Um foi com relação ao sobrenome, que realmente traz um peso, traz uma Uhum. responsabilidade, porque você fala assim, eu preciso também, aí é uma questão mais pessoal de provar para mim mesmo também
que eu não tô aqui só por isso, né? Assim, eu acho que o sobrenome te abre portas e traz uma responsabilidade pelo legado, que você fala assim, poxa, peraí, tudo que Uhum. foi construído aqui, eu também preciso manter, a régua é alta já, né? Já Já começou. começou alta. Aham. Então, isso também traz um senso de responsabilidade nesse sentido, de você buscar o respeito da equipe, o respeito interno por resultado. Tá. Porque aí não adianta você ter sobrenome e não atuar sobre os valores da empresa, não tá fazendo as coisas acontecerem como se deve e não tá gerando resultado. Então, Aham. é achar ali também o seu ponto de forte e seus pontos de fraqueza para você trabalhar ali é Uhum. essencial, porque o sobrenome. Acho que ser herdeiro é diferente de ser líder, né? De uma área, É de uma verdade. empresa e tudo mais. Então, Aham. existem herdeiros e existem herdeiros que também podem ser líderes, né? Então, dentro da empresa, minha irmã tem uma área de liderança super importante, eu estou numa outra área de liderança, tem lá outros líderes da empresa, Uhum. e cada um fica ali, às vezes, no seu centro de potência maior. Tem o Jefferson, que cuida ali de todas as áreas. Meu pai, que é o diretor da empresa, continua na liderança geral. Então, assim, essa liderança, ela se firma com campo de batalha. Não adianta Aham. você ter sobrenome e querer liderar uma área que o respeito não vai acontecer, né? Então, ele Verdade. se firma com resultado. E esse processo foi complicado, assim, porque eu vim com uma bagagem que aí eu vi que no dia a dia, legal, a engenharia ajuda, ela traz um senso analítico muito forte. Só que no dia a dia não adianta você ter planejamento, você ter planilha bem feita, você ter números se não tiver execução. Execução. Execução passa a ser o ponto forte, né, de uma empresa essencial. Você pode ter ali o melhor mapa, mas se não tiver execução, Uhum. vira um gargalo. Então, deixar o lado 100% analítico, para também exercitar esse lado prático, que às vezes não é tão natural assim, esse lado Uhum. pragmático, é um exercício diário, e que aí eu também comecei a ver e falei assim, poxa, tem uma formação legal, a parte analítica, eu preciso buscar complementaridades de liderança, da área comercial, porque, cara, eu não fiz faculdade de vendas, né? Então, Aham. poxa, vamos fazer um curso, vamos na rua de cliente, vamos ler livro, vamos buscar ali se aperfeiçoar para poder também ter bagagem, para Tá. poder ter autoridade sobre o tema dentro da empresa, Uhum. né? Já Então, teve algum momento que você falou assim, cara, na parte de liderança, se eu errar aqui, eu vou botar tudo a perder? Que é, deu aquela tensão que você falou assim, cara, porque deve ter várias sim, situações aí, né? várias, várias, várias. Eu acho que a liderança ela é testada o tempo todo, né? Acho que Uhum. todo dia há um teste ali. Mas acho que dois momentos foram bastante cruciais, assim, nessa mudança, tá, Fernando? É. O primeiro momento foi logo que eu entrei na empresa, assumi uma área nova que não estava desenvolvida ainda, tinha ali uma pessoa tocando, entrei junto com ela, era um Uhum. dos times comerciais, né? A empresa, ela tem a Famet e a Espaferro. A Famet, ela é uma metalúrgica, então Aham. ela fabrica treliça, espaçadores metálicos para as obras, e a Espaferro é Uhum. espaçador plástico. Então, todas as obras que têm concreto armado, edifícios, enfim, usam Uhum. espaçadores plásticos. Então, as duas são fomentadas para a construção civil. E aí, a Espaferro, com essa parte plástica, estava começando ali no mercado e tudo mais, e eu entrei na Espaferro. Então, falei, poxa, vamos talvez tirar ela ali, ela estava muito perto do início, vamos ali do 0 para o 1, né? Aham. E aí, no 0 para o 1, você forma um time pequeno e você está no operacional junto com o time. Aham. Então, você está vendendo, você está cobrando, você está sentando junto, você está ali no microgerenciamento, você sabe tudo o que está Tá. acontecendo com uma, Uhum. duas, três pessoas. E aí, a transição mais impactante, que eu acho que eu falei assim, cara, agora é um teste real, foi sair de 2 pessoas para 20. Porque quando você faz uma gestão de 20 pessoas, você não está o tempo todo com todo mundo, você não sabe o que está acontecendo com todo mundo a cada momento, Uhum. você não está acompanhando cada ligação, e aí você precisa mudar realmente o seu papel de gestor ali, e não Aham. ser um líder operacional apenas, mas também ser um formador de cultura, formador de time e tudo mais. Então, acho que esse foi um ponto que desafio que eu falei assim, cara, legal. Tava aqui como equipe, a gente formou, agora eu vou abraçar as duas equipes, um faturamento maior. Então, foi um momento que falei, cara, como que vai ser agora, né? Se Agora eu eu errar preciso de novas aqui, skills, preciso de novas novas habilidades para skills, poder. novas atitudes, novos conhecimentos, Tá. porque o que funciona com duas, três pessoas, e você no front ali, não funciona quando você tem camadas intermediárias também de liderança, né? É. Então, aí Esse foi é o maior desafio, né? Do gestor, do líder, né? exato. Porque a cultura ali é o que você vive. Então, quando Uhum. você está no front com o pessoal, a cultura ela vai sendo formada ali com as atitudes do dia a dia. Uhum. Quando você passa a ter uma equipe muito grande, a cultura de um para o outro também impacta, não é mais. Você não,
o campo ali de influência, ele acaba sendo diluído. Você tem líderes intermediários, você tem tudo isso. Então, o Uhum. cuidado com a cultura passa a ser muito maior do que era quando talvez estava com 2, 3 pessoas, porque a cultura era vivida ali. Então, a Aham. construção da cultura num time grande também é um desafio, que foi um momento que eu falei assim, poxa, esse é um dos desafios aqui, né? É. E você tocou em desafio de liderança, acho que um outro desafio foi quando realmente, em alguns momentos, até nessa transição, eu falei, cara, preciso mudar também um pouco do perfil de liderança. Então, eu sempre tive um perfil mais apoiador, talvez mais tolerante, levar em conta Uhum. talvez a, a história da pessoa e tudo mais. E aí você passa num momento que você fala assim, cara, se eu for muito tolerante com muitas coisas, o time começa a ficar morno. Então, Uhum. você também mudar essa chave de, poxa, aumentar a régua todos os dias do time, cobrar, ter conversas difíceis, desagradar. E aí foi uma outra lição que eu falei assim, cara, agradar todo mundo é fácil, mas não é o que a empresa precisa. Aham. Então, quando você começa a ter também atitudes diferentes, e aí você começa o clima também, às vezes, ser diferente, porque você busca eficiência, é um outro momento que você fala assim, pode ser que dê muito bom, como pode ser Desande que, que, tudo. que o clima pese, aperte Aham. aqui e tudo isso. Mas é um desafio de todo dia. Todo dia é uma construção, né? É, né? Você falou uma coisa muito importante que é a parte da cultura, né? Acho que foi Peter Drucker que falou: a cultura come a estratégia no café da manhã. Se É, você não tem uma cultura muito bem definida, eu acho que parte muito direto do líder, né? Eu acho que o time ele é o reflexo do líder, sim, sem né? dúvida. E você falou uma coisa importante que é, se eu também pelo teu característica de personalidade, de repente fala assim, eu tô deixando a coisa mornar, Exato, exato. né? Não, às vezes Esperando que a coisa melhore por si só. é. Então, às vezes, você precisa ter essas conversas duras que você falou, Exato. Que né? não é fácil. Tem pessoas que são muito mais objetivas, que são muito mais naturalmente falando. E tem pessoas que às vezes não, né? É o meu caso. Então, Uhum. é um alto desafio de ter conversas duras todos os dias, né? Se eu não estou tendo uma conversa difícil com alguém, é porque eu estou deixando a régua baixar. Então, todo dia eu tenho que ter pelo menos uma conversa dura. E a pessoa precisa entender que se a gente está investindo energia, tempo em dar uma puxada, é porque a gente vê potencial, né? Claro, você não vai dar feedback se a pessoa não tem, Exato, né? exato, Agora, exatamente. partindo para a parte de vendas, o que que você eh, considera no mercado de construção civil hoje? O discurso técnico, a presença no campo ou o relacionamento humano? O que que faz mais, o que que tem mais peso hoje? Discurso O técnico, discurso técnico, ou seja, você realmente tá? falar, né, eu tenho aqui um Produto aqui, produto, característica e tudo mais, né? Presença no campo, ou seja, está lá com o cliente o tempo todo, Uhum. ou relacionamento. Pô, Fernanda, boa, acho que são os três, né? Os Sem três são dúvida. Os três importantes, são né? importantes. Porque acho que o relacionamento ele vem no topo das três, né? Uhum, Mas o relacionamento ele só se constrói com confiança e com respeito. E você constrói confiança e uhum, respeito estando junto com o cliente, vendo onde seu produto se aplica. Uma coisa que eu vi logo no começo, assim, da área comercial, que foi uma dica que, cara, moldou muito, foi: você precisa entender claramente por que que o cliente compra de você. Porque às vezes eu tenho um discurso que a minha peça é isso, aquilo, mas o cara compra para resolver um certo problema. sim. E aí, quando você percebe que é aquele problema que o seu produto resolve, você só percebe isso estando em campo. Por isso que estar em campo é importante, ouvir o cliente é É, importante. Não adianta você ficar atrás da planilha, você tem que gastar a sola de imaginando, sapato, um imaginando. monte de discurso, um monte de vantagem, mas, cara, qual que é a real aplicação prática ali? Qual que é a solução real que você leva? E descobrir o porquê que o Uhum, cliente não legal. compra. Eu acho que quando você tem clareza do porquê que um cliente compra de você e porquê que um cliente não compra de você, cara, isso abre um leque. Uhum, E aí, a partir do momento que você percebe isso, se comunicar para o cliente é essencial, que aí entra a primeira parte que você falou, o discurso técnico. O uhum, discurso ele tem que estar alinhado com essa visão prática. Não é o que você acredita que o seu produto resolve, o que ele realmente resolve. E por que que as pessoas realmente compram de você. Cara, inicialmente eu achava que as pessoas compravam por questão de preço, por custo-benefício. E aí você começa a perceber que isso é importante. Mas na realidade, quando o cara está construindo um prédio, que ele não quer ter dor de cabeça. Ele quer ter confiabilidade, ele não quer atrasar a obra, ele quer ter. Então você pode ter preço, mas se você atrasar, foi por água abaixo, seu caro. Então quando você começa a comunicar isso e também prestar atenção na sua operação interna para isso, você começa a agregar mais valor. uhum. E quando o cliente vê na sua empresa ali alguém que resolve problemas, a confiança, o relacionamento brota daí. Então, eu acho que são as três coisas, mas a confiança é o que te abre portas, né? Aham. Para você poder
conversar, para você poder resolver problemas, para você poder desenvolver coisas, né? Legal. Tem uma máxima que diz que as pessoas elas compram de pessoas que elas gostam. Total, É o primeiro ponto. Mas total. Vendas é também pessoas também, né? pessoas. Mas se a pessoa só gostar não resolve, principalmente quando se trata do produto que vocês vendem. Exato. Quer dizer, da entrega que vocês fazem, porque se você não tiver qualidade, se você não tiver todo o aparato técnico para, né, o que você falou, né? Não só eliminar a dor do cliente, mas também fazer com que ele ganhe tempo, fazer com Exato. que ele tenha Praticidade. praticidade, né? E aí, para isso, você tem que ter uma equipe preparada. Sim. Você até falou uma questão de cultura, né? Eu acho que na empresa familiar, a cultura do fundador ela é muito forte, né? Então, É. eu trago meu pai de exemplo aqui como fundador. Ele está presente, ele é CEO do negócio, e a cultura de vender a verdade, fazer o que tem que ser feito, ter transparência interna aí com o cliente, subir a régua, tudo isso é muito forte no dia a dia ali dele, né? E aí uma das coisas que ele coloca pra gente ali como missão nossa do comercial é ter a preferência dos clientes. Então, o que que isso quer dizer? Não é ter necessariamente a exclusividade do cliente, mas o cliente preferir comprar de você. E o cliente só vai preferir comprar de você se você tiver relacionamento, se você estiver junto com ele, se você estiver entendendo o que acontece. Então, a nossa missão ali do comercial é justamente essa, ganhar a referência para ter preferência do cliente. É nisso que talvez a gente busca mais aí, né? Ganhar espaço na mente do A cliente, mente. O né? cara fala, cara, se eu tiver que escolher, eu escolho aqui. Claro, às vezes aquela condição daquele produto não é melhor, e o cara mas você tendo a preferência, ele vai te abrir. Matheus, eu tô comprando com você por causa disso. Ou tô Uhum. comprando com você por causa desse ponto aqui. Então, ter essa preferência é a nossa missão ali, né? Legal. E na construção civil, na engenharia civil, né, que a gente estava falando, o que que você conseguiu pescar de gerenciamento de pessoas? Tem coisas que você diga, opa, eu peguei, isso aqui eu trouxe dessa minha formação. Legal. Eu acho que, né, você até comentou, poxa, vendas é pessoas, e é pessoas, né? Acho que as pessoas se relacionam com pessoas e fazem negócios com pessoas. Então, Uhum. isso é importante. Ao mesmo tempo, vendas também é processos. É, Processo. toda Perfeito. venda, por um certo lado, é igual. Porque ela tem um processo de você Uhum. entender uma dor, vender uma solução e garantir que essa solução seja realmente impactante para o cliente. E acho que a engenharia me trouxe um ponto legal nessa questão de processos, que é enxergar números. Porque eu também acredito que vendas é um jogo de números. Então, Uhum. poxa, eu sei que eu tenho um ticket médio. Então, se eu quero vender X, eu preciso vender Y. Só que ao mesmo tempo, eu sei que minha taxa de conversão é tantos por cento. Então, se eu preciso fechar 100 pedidos, eu preciso fazer 150 propostas. Eu sei Uhum. que a cada 200 ligações eu faço 100 propostas. Então, se eu quero fechar 100 pedidos, e aí você começa a fazer um jogo de números ali, que você entende claramente que para eu ter resultado aqui na ponta, eu preciso de atividades direcionadas aqui no começo do funil. Se eu não Uhum. tiver ligação, se eu não tiver relacionamento, se eu não tiver abertura de clientes, não adianta ficar torcendo para o resultado vir. Então, Rezando, né? esse senso matemático, a engenharia me ajudou muito. De Aham. você entender, poxa, eu tenho um ticket médio, eu tenho aqui um funil, deixa eu entender minhas taxas de conversões dentro do funil, deixa eu Uhum. entender meu custo de aquisição por cliente, deixa eu entender a partir do momento que o cliente está aqui, quanto tempo ele compra comigo, qual que é o tipo de perfil ideal. Tudo isso acaba sendo um jogo numérico que acho que só o lado humano talvez não te permite ver. Então, quando você consegue enxergar os números por trás do resultado de vendas, isso facilita e a engenharia trouxe essa bagagem. Hoje, da engenharia em si, eu não uso cálculo de integral, É. teorema de Green, tudo isso a gente não É. usa, mas eu acho que o conceito de você entender a lógica numérica por trás de algumas coisas ajuda muito. Você acha que é por isso que muita gente, muitas empresas acabam fracassando por não ter essa consciência desses números? Porque às vezes a pessoa fala assim, às vezes a gente é apaixonado, o empreendedor começa um negócio, quer montar alguma coisa, só que a pessoa não fica atenta, não só na área de construção civil, mas no geral, eu digo. Você acha que é por isso que as pessoas acabam, muitas empresas acabam penando aí por não ter essa mentalidade? Fernando, boa, boa. Pode ser que sim. Eu acho que hoje o que mais afeta qualquer empresa a sobreviver é o fluxo de caixa. Uhum, E geração de caixa é um ponto importante porque às vezes você está vendendo com lucratividade, mas para receber daqui a 120 dias. Então, às vezes você tem uma empresa com EBITDA gigante, mas que não tem caixa.
E aí, a operação financeira que ela precisa para fazer isso consome o lucro dela. Então, fluxo de caixa, mas ao mesmo tempo para você gerar caixa, você precisa ter uma operação rentável. E aí, você tem um custo fixo, né? Você tem um custo variável, você tem tudo isso que se realmente você não tiver muito atento aos números e vai na emoção de fechar um negócio por fechar, na emoção de vender o que dá, ou na emoção de só de se conectar com pessoas e não ter uma base numérica por trás, às vezes a conta não fecha, né? Não fecha E aí às vezes demora para a pessoa entender isso porque ela vai gerenciando pelo caixa. Tem um caixa inicial, ela vai queimando, vai queimando, vai queimando. Passa um mês, passa dois, tem uma hora que fecha, né? Tem uma hora que a coisa não se sustenta, né? Eu te perguntei isso porque eu estava conversando com o pessoal aqui esses dias e aqui a gente tem, do lado aqui do estúdio, tem um estacionamento que abriu Sim, e o sim. pessoal abriu um outro aqui do lado da ponte aqui e fechou em um mês. Abriu e fechou. Aí o cara falou, mas por que será? Aí, conversando sobre isso, o cara falou, também abriram um restaurante aqui na Dom Pedro, aqui super legal, um valor bacana de almoço e tal. O cara durou um mês. Nossa. Aí a gente, às vezes, fica pensando, né? Você falou de fluxo de caixa, às vezes o cara não tinha fluxo de caixa para durar mais do que um mês. Ou dava certo, ou, né, no caso, teve que fechar por algum motivo. Talvez a gente está imaginando que possa ser isso, né? Sim. Mas, de maneira geral, a gente precisa ter ali uma pessoa pensando em tudo isso. Quando foi que para você falou assim, cara, deixei de ser um engenheiro civil, agora eu sou um líder, agora abracei isso aí. Eu acho que nesse momento que você chega e fala assim, legal, eu tenho competências como engenheiro, vou para a área de vendas, e a área de vendas você começa vendendo e entender o processo de vendas foi muito bacana para mim, mas quando você precisa escalar isso e ter uma equipe, você fala assim, opa, peraí, eu preciso desenvolver também liderança, preciso desenvolver gestão de pessoas, preciso desenvolver outras skills ali, como você comentou, para isso, né? Mas acho que um momento que para mim foi assim um divisor de águas nessa liderança foi quando, por exemplo, eu precisei demitir uma pessoa próxima. Então você tem uma pessoa próxima, que tá ali dividindo o dia a dia com você, que tudo mais, e você fala assim, poxa, pessoa muito bacana, eu acredito nela, tem potencial, mas ela não é a pessoa certa para esse momento aqui da empresa. Tá. Então fazer esse tipo de demissão é uma coisa que é pesado, assim, eu realmente não gosto, eu acho que o lado humano ele pesa bastante, mas é isso, eu acho que na empresa você tem que fazer, muitas vezes, o que tem que ser feito e nem sempre é fácil, né? E às vezes você tem que tomar decisões difíceis, sim, porque a cultura precisa ser preservada, a eficiência precisa ser preservada. Então, às vezes você fala assim, não estou sendo justo nem comigo, nem com a empresa, nem com a pessoa, manter ela aqui no lugar que ela não está se desenvolvendo. E às vezes você faz um desligamento, a pessoa vai para um outro lugar, se desenvolve super bem, acha um outro espaço, e você fala assim, poxa, olha, me prendi tanto a isso, eu demorei tantas vezes para tomar essa atitude, que foi isso. Mas quando eu tive que fazer esse primeiro desligamento, que foi o momento que eu senti o peso da liderança, de falar assim, cara, tem decisões Tem que difíceis fazer. que mexem com outras pessoas, né? Eu vi esses dias, acho que foi no LinkedIn, alguém colocou alguma coisa dizendo assim, cara, eu contratei uma pessoa, a pessoa tinha todas as características, currículo impecável, formação, a pessoa líder, não sei o que lá. Tive que demiti-la em 6 meses porque o comportamento dela não era adequado. Né? Atrapalhava todo mundo, e interrompia, e questionava tudo e tudo mais. Então a gente tem aquela máxima de que você contrata Por competências, competência, mas acaba demitindo por comportamento. comportamento. O quanto isso é importante para uma equipe, para o líder, né? Na tua visão, assim, o quanto é importante essa parte do comportamento. Você falou gestão de pessoas, né? Acho que isso é para a gente entrar daqui a pouquinho na Unifamesp, porque eu acho que é um avanço dentro do mercado, porque acho que são poucas empresas hoje que têm realmente uma faculdade, né, uma parte dentro da própria empresa para formar essas pessoas, principalmente na parte comportamental também. Não só técnica, que é fundamental, exato. Mas o que você acha sobre isso? Fernando, aí entra de novo em cultura, né? Porque eu vi uma definição que cultura não é o que está na parede, é o que as pessoas fazem quando não tem ninguém olhando. É exatamente isso. E a cultura, a gente tem hoje ali alguns tópicos que são muito importantes e que precisam moldar o nosso dia a dia. Então, na dúvida de tomar uma decisão, a gente tem que recorrer àquilo e falar assim, cara, talvez a gente pudesse ter uma operação melhor se fizesse isso, mas a nossa cultura é essa aqui, é ter foco no que importa, é fazer isso aqui. Então, às vezes a gente deixa projetos na mesa, oportunidades, porque a gente quer se direcionar com base no foco que está ali, né? E a cultura, ao mesmo tempo, você reforça com repetição.
até aquilo virar um padrão. Tá. E combatendo o que não é adequado antes que aquilo vire um hábito para as pessoas. Eu acho que é isso. E também você reforça a cultura promovendo as pessoas que estão alinhadas e talvez tendo que demitir pessoas que não estão alinhadas. Então, ali você dá um recado muito forte de cultura, né? Então, às vezes a pessoa é muito boa, mas para aquela empresa, naquela cultura não está adequada. Não necessariamente o comportamento dela é ruim. Uhum. Talvez para um outro tipo de negócio, aquele comportamento seja exatamente o que precisa. Uhum. E naquele nosso escopo de cultura, a gente precisa de um conjunto de comportamentos. Tem pessoas que elas são muito flexíveis, que elas entendem, cara, o ritmo mudou, agora a empresa está num outro estágio, a gente precisa adaptar isso. Então, eu tenho pessoas lá que estão, desde quando a empresa faturava 5% do que ela fatura hoje, até hoje, 7, 8, 5 anos. Essas pessoas também tiveram que mudar profissionalmente e se ajustaram. Sim. Mas tem algumas pessoas que não, que se agarram àquilo. Isso aqui deu certo o ano passado, vai dar certo esse ano. Não percebe que ano a ano, semestre a semestre, a exigência muda. Às vezes você precisa ser mais técnico, às vezes você precisa ser mais ágil, às vezes você precisa ser mais agressivo, comercialmente falando. Tem pessoas que têm uma adaptabilidade e outras não, e aí acabam meio que ficando pelo caminho também, nesse sentido, né? Mas a questão comportamental ela é importante porque ela tem que ser realmente observada e reforçada todos os dias ali, né? Acho que, e ter pessoas boas na equipe que te ajudem a expandir essa cultura ali, né? Serem promotores da cultura, né? E não detratores. Embaixadores ali que Embaixadores que estão provando no dia a dia, com execuções práticas, vivendo aquela cultura, né? acho que é importante isso de você falou na prática, né? Porque muita gente tem capacidade técnica de fazer as coisas. Sim. Fala assim, pô, não é que a pessoa seja um mau profissional. Não. É como mais ou menos a seleção, né? Agora tem uma seleção brasileira, né? O cara ele vai escolher ali 11. Para aquele time, vai ter gente super capacitada, Sim. habilidade e tudo mais, mas que não se encaixa no esquema técnico. Talvez seja a própria cultura. Exato. Né? Que é isso. Eu vejo que tem pessoas que às vezes estão um pouco mais acomodadas, tem algumas pessoas que às vezes querem crescer, mas vão até um certo ponto, porque acho que crescer existe sacrifício. Você tem que abrir mão de algumas coisas para crescer. Você tem que estudar, você tem que abrir mão do seu tempo livre, você tem que se dedicar mais, você tem que trabalhar com empenho e não só estar ali. Então, tudo isso exige das pessoas. Então, quando você tem um time que você quer realmente subir a régua, e você quer pessoas que tenham ambição, que queiram crescer, que queiram fazer a diferença, queiram agregar valor, poxa, mexe, né? Nem todo mundo está disposto a sair ali do dia a dia confortável para isso, né? E aí você começa a ver que tem pessoas sim dispostas que querem crescer, que querem pagar o preço do crescimento, né? Que querem ter a dor do crescimento. Então você fala, é por essas pessoas que a gente tá ali, tá dando feedback, tá acompanhando e tá dando espaço, né? Isso é legal, né? O Simon Sinek, ele fala que as pessoas não compram o que você vende, mas compram o porquê você vende. Acho que isso está muito ligado ao que você falou sobre a cultura, que é a visão, né? A visão do dono, a visão do que você está olhando ali, fala, cara, é para lá que nós estamos indo, é para essa direção aqui, né? Quem vem comigo? Não é isso? Então as pessoas vão olhar e falar, poxa, eu comprei essa visão. Quando o funcionário, ele compra a visão, o colaborador, ele compra essa visão, eu acho que isso faz com que você tenha esse time mais engajado, que eu acho que é um dos grandes problemas hoje no mercado, essa falta de engajamento. As pessoas, elas estão ali, muitas delas, sei lá, eu falo... Sem muito foco, talvez, né? Talvez não enxergou direito. Eu acho que talvez isso... Acho que o papel da liderança tem muito disso, né? De você mostrar claramente, ó, nós estamos vindo para cá, é isso aqui, a nossa bandeira é essa. Quem tá com a gente, vem com a gente. Quem não tá, acaba se desconectando. Tudo bem também, quem não tá também tá tudo bem, né? Ele vai achar, talvez, outra visão, né? E às vezes você percebe que ter um time pequeno, focado, às vezes ele é mais eficiente que ter um time grande perdido. Boa. Esse é um outro ponto que também a gente vai vendo no dia a dia. Às vezes você aumenta muito o time, infla o time, e às vezes, até por uma questão, a falha é sempre do líder. Às vezes, por falha do líder, você não consegue trazer todo mundo no seu ponto de eficiência. Então, às vezes, acaba ficando com um time grande e perdido. Então, às vezes, você tem que tomar algumas decisões difíceis, que é ter um time pequeno, focado, um time ali de elite ali, né? São os espartanos, né? Os espartanos são os 300 que enfrentou 10 mil. De elite. É melhor você ter, às vezes, 300 muito bons ali, focados, engajados, do que você ter 10 mil que
estão ali, né? Não, você sabe que a ideia, ó, aqui, ó, abre aqui a câmera. Legal, olha Tá aí. vendo? Não está à toa, né? Ele não tá aqui à toa, Não cara. tá à toa. Porque esse cara é o atrevido. Quando eu vi esse filme, e a história dizem que é real, tal, 300 contra 10 mil lá de Tebas e tudo mais, eu falei, cara, esses caras são aquelas pessoas que você olha, são os caras de elite. É o cara que treinou, ele vive aquilo. se preparou, ele vive o dia a dia. Né? Tanto é que acho que ele não quer ser mais um ali no meio da multidão, ele quer ser um cara que se destaca, né? E aí eu falei, cara, tem que ter um símbolo isso aí. E o símbolo da ideia, né, até do podcast, essa do atrevimento cara, eu tô inconformado com o morno, tô inconformado com a mesmice. E aí eu me preparo, eu vou pro campo de batalha, eu vou fazer as coisas, né? Eu acho que isso parece romantizar, mas na verdade, é difícil, na prática, é doloroso. Na prática não é fácil você tirar pessoas do piloto automático que a gente fala, e né? você também se sair do piloto automático, né, Fernando? Você se desafiar, sair da sua bolha ali, né? Cara, não, eu acho que você é um cara que se desafiou. Porque talvez seria muito prático você falar assim, eu me formei em engenharia, tal, vou ficar aqui, eu tenho aqui recursos e tudo mais, e vou seguir aqui. E de repente foi te colocado, né? Você entrou na jornada do herói, né? Você foi te colocado num desafio e falou, peraí, esse é o desafio? Bora, vamos avançar, né, cara? Vamos abraçar aqui. Vamos abraçar. E vamos remar junto, né? Eu acho que é um ponto de muito crescimento. E eu o me desafio, sinto bastante né? privilegiado, Fernando, de também ter uma escola muito boa, né? Vamos dizer assim, meu pai tá ali do dia a dia, então você ter ali uma pessoa que construiu o negócio do zero, que tomou uma decisão de, cara, arriscar tudo que tinha, às vezes não tinha para construir um negócio, você fala assim, poxa, peraí. No Brasil, cara, você fala assim, não, tem uma inspiração dentro de casa, isso é um privilégio, né? E ao mesmo tempo também esse senso de pertencimento, de liderança, compartilho com a minha irmã, que também tá ali, também tá enfrentando os desafios de líder, também tá jogando. Sim. Tem o Gerson na empresa que também. Então, assim, a gente ali tem vamos pensar, um conselho, que às vezes a gente fala, poxa, não tô enxergando isso. E alguém que também tá no dia a dia fala, mas você já viu por esse lado? Eu agiria assim, eu agiria assado. Então, essa troca também, eu acho que é um privilégio. Você fala assim, a jornada do líder ela é muito solitária. Né? Você tem que ter tomadas de decisões difíceis, você tem que fazer muitas vezes coisas que você não gosta de fazer, mas que precisa. Né? Às vezes não é o confortável para você, mas é o que precisa ser feito. E ali, ter essa cumplicidade de pessoas que também estão muito alinhadas, eu acho que é bacana. Tem pessoas na equipe ali que são pontos de apoio, que você fala assim, cara, ó, ali tem alguém que eu posso contar um pouco mais. Então, a gente não consegue nada sozinho, né? Então, ter essas oportunidades acaba sendo um privilégio também de falar, poxa, algumas coisas dão certo, mas o mérito é sempre dividido, né? Cara, legal. Cara, vamos falar um pouquinho de Fametes, Pá-Ferro. Ó, legal. Vocês atendem hoje as maiores construtoras do Brasil, né? Nosso foco é esse, Fernando. A gente atende edifícios, né? São construções. A gente acabou focando em ter grandes contas, grandes clientes, porque a exigência é maior. Então a gente falou, pô, se a gente se preparar tecnicamente, comercialmente para atender uma empresa que tem 200 canteiros, 120 canteiros, a gente vai conseguir atender bem o cara que tem 1, 2 canteiros. Então a gente atende todos os clientes, né, no nível nacional, e nosso foco é esse de conseguir atender as maiores consultoras. O que você acha que hoje está pesando mais, assim? Preço? Está pesando mais o prazo? Você falou, né? Pô, você não pode atrasar a obra, porque tem muitas estão, né? Sim. A confiança de que o cara fala, poxa, eu já conheço a Famete, já conheço as Pá-Ferro, eu sei que vai ter entrega. O que tá pesando mais hoje? Que você falou preço, consegue... prazo, confiança. Confiança, com certeza. Porque preço você negocia. Você negocia, você ajusta, às vezes tem momentos de mercado que apertam, que não apertam. Prazo, você ajusta também, você consegue, às vezes, priorizar alguma coisa, logística e tudo mais. Mas confiança, uma vez quebrada, você não recupera. Preço, às vezes é melhor a gente perder uma venda do que perder um cliente. Quantas vezes o cliente fala, poxa, eu preciso desse material para amanhã. O que a gente recomenda lá é falar assim, não consigo te entregar amanhã, consigo te entregar depois de amanhã. Porque não adianta nada eu prometer uma entrega e sabendo que eu não vou cumprir, eu pego a venda, mas quebrei a confiança. Então, a confiança eu acho que tem que ser o valor negociável aí. Preço nem sempre você vai ganhar e pode acontecer, prazo também, mas a confiança ela precisa ser o topo do ranking aí. Eu apoio isso aí, porque a confiança é fundamental. Eu tava falando ontem, esses dias eu fui trocar o óleo do carro, não, acender uma luzinha lá
Eu fui, aí o cara do posto foi, abriu o capô, começou a verificar um monte de coisa, tava faltando água de radiador, não sei o que, não sei o que lá. Ele falou, cara, tô medindo óleo que tem óleo a mais. Esse carro aqui não são 4 litros, são 3. Eu falei, "Ó, como assim? O cara me vendeu 4 Alguém me litros? vendeu. Alguém me vendeu, falou que era 4 litros, não sei o que. Teve uma quebra de confiança, porque o cara me vendeu, para vender 1 litro de óleo a mais, ele podia me prejudicar. Saiu caro, né? Entre aspas, pra imagem da, É, da- na minha cabeça veio aquela frase do Walmart lá como que é o nome do Sam. do Sam Walton, Sam né? Alto. Ele fala assim, o pior cliente é aquele que não volta. Exato. Exato. Entendeu? É aquele que ele fala assim, cara, você me passou pra trás, você quebrou minha confiança, eu não vou falar nada. Eu nunca mais vou comprar de você. Exato. Ainda o cliente que ainda tá reclamando, pô, Cara, ele ainda tem um, né, tem um. tem um relacionamento ali. Mas aquele que não volta, cara, acabou. Você não quer Quebrou nem a saber, confiança. quebrou. E aí para você recuperar esse cliente é muito difícil, né? Então, realmente, tá atento à confiança, acho que é o principal ponto. Porque, ao mesmo tempo, nenhuma empresa está blindada de problemas. Você Uhum, pode ter problema no dia a dia. Você pode ter um equipamento que às vezes quebra, você pode ter um veículo que às vezes não funciona, atrasa a entrega e tudo mais. Você tem uhum. interferências, né? Matéria-prima que às vezes não chega. Mas eu acho que o que diferencia é como você trata esses problemas. Você pode esconder, mentir, ficar enrolando, ou você às vezes joga real, fala, cara, atrasou, quebrou, a situação é essa, não é essa. Então, você também mostrar a realidade, abrir a porta da empresa para o cliente entender o que está acontecendo, eu acho que faz parte da confiança. Você vai ter problemas, né? É Uhum. impossível não ter, mas eu acho que a transparência na relação preserva a confiança. Às vezes é melhor você falar uma coisa que o cliente não quer ouvir, mas que pelo menos não vai quebrar a confiança, do que você ir camuflando aquilo, às vezes ele nem descobre, mas, cara, a confiança fica manchada, né? Fica, né? Ele fica na dúvida. Toda vez que você vai falar qualquer. Toda próxima coisa que você vai falar com ele, É, fala, mas exato. será? Mas será que é? E aí é muito difícil você recuperar isso depois, né? Recuperar isso é ruim. E o mercado hoje, como é que está o mercado hoje de construção civil? Que a gente está vendo tanta mudança hoje de taxa de juros, não sei o quê. Sim. Aí a galera vem e fala, cara, vamos tentar jogar o preço. Como é que você combate o preço? Com eficiência só? Com confiança? Como que Pô, você lida com isso? vamos falando do mercado, né? Hoje a construção civil ela é um imóvel de alto valor Uhum. e depende muito do financiamento. Então, dificilmente a pessoa junta todo um dinheiro de imóvel para chegar e comprar o imóvel à vista, Aham. né? Então, o agente financeiro, seja o banco, seja a Caixa no programa social de moradia, enfim, ele é um agente super importante ali. Uhum. E quando a taxa de juros está alta e o dinheiro fica mais caro, isso impacta sim no financiamento, né? Uhum. A gente vê os agentes financeiros ficando cada vez mais exigentes em nível de financiamento, taxas maiores, então uma parcela que era para ser X fica 1,5x. Um Uhum. fator de entrada que era 40 mil passa a ser 60. Então, tudo isso exige um ambiente econômico um pouco mais hostil, vamos dizer assim, em Uhum. virtude de taxa de juros. Acho que taxa de juros é um principal indicador da construção civil. Aham. Ao mesmo tempo, no Brasil, a gente tem um déficit de habitação gigante. Então, a gente tem muito mais habitante do que moradia. Uhum. Então, não à toa que os programas, né, às vezes mudam os nomes, mas Minha Casa Minha Vida, o Verde e Amarelo, enfim, faz ali 1 milhão de unidades por ano e o déficit continua. Então, assim, a gente tem, a construção civil é um setor muito resiliente no Brasil, porque Uhum. existe uma demanda real. Hoje, por exemplo, em Portugal, se não me engano, tem 1,5 casas por habitante. Então, o cara tem a casa dele, tem uma casa de praia, tem a casa, uma casa de campo. Então, Tá na sobrando média, casa tem ali. mais casa que habitante. E hoje Tá. no Brasil, não. Hoje no Brasil, existe um déficit de milhões de pessoas que ainda não têm a casa própria, que ainda dividem a unidade familiar e tudo mais, Uhum. está junto ali com a família. Então, existe essa demanda muito forte ainda no Brasil por unidade habitacional. Aham. Então, apesar do ambiente econômico ser hostil, ser desafiador, tudo isso, a construção civil é uma força mesmo que se mantém Que apesar disso. consegue. Claro É. que em momentos mais fortes, outros que dá uma recuada, mas ela é um segmento que não pode parar, porque existe demanda, né? Então sempre vai ter negociação, mesmo que o preço, que eles tentam negociar o preço, né? Que é essa história, Total, ó. total, Pô, a cada gente vez tá mais, aí, né? O cada cara quer, vez tem que, mais. tem que fechar, vou tacar preço e tal. E entra no preço também, Fernando. Aí é um ponto muito importante para a gente conseguir comunicar, porque não adianta você ter muito valor, mas se você não conseguir comunicar isso para o cliente, ele não vai adivinho, né? Ele não vai Aham. conseguir enxergar. Então, você comunicar seu valor para o cliente é importante.
Porque existe dentro de uma obra, ou dentro de qualquer lugar, um custo invisível. Uhum. Então você pode comprar uma coisa muito mais barata, mas que você tem que usar mais, que corre o risco dela quebrar e tudo isso. Então, por exemplo, hoje lá a gente tem um produto que é o espaçador terceirizado. É uma ferragem, que é um espaçador para uma ferragem negativa em laje, produto específico. Uhum. O cara pode usar uma outra solução que é muito mais barato, mas para cada uma peça nossa ele usa 10 daquela. Poxa, a conta já não fecha aqui. É o Quando ele barato que sai compara caro, né? um com um, ele fala, nossa, o seu é o dobro. Mas, peraí, essa aqui eu uso 10 vezes mais. Então, já saiu 5 para vezes mais 10 caro. já. Já foi. Foda. Qual que é o trabalho de você colocar uma peça e colocar 10 peças? Qual que é o custo da mão de obra disso? Qual que é o tempo que você perde? Qual que é o risco do cara não posicionar uma peça certa? Então, comunicar esses diferenciais para o cliente é uma das maneiras de você sair do jogo do preço. Porque senão ele fala assim, o seu custa 2, esse custa 1. Mas, peraí, vamos comparar as duas coisas? Tá. Porque nem sempre o cliente te leva essa dúvida. Então, você tem que comunicar isso para o cliente, para na hora de tomar uma decisão, ele falar assim, peraí, realmente, deixa eu comparar maçã com maçã aqui, né? É verdade. Que é aquela história de, tá caro. Caro comparado ao quê? Exato. Você O sempre que você precisa? tem que sempre trazer para a realidade, né, do cara. É. Não, e aí você falou, né, uma coisa Custo que... invisível, o custo invisível que às vezes tem dentro de um espaço que você precisa comunicar isso para o cliente também, né? E aí você precisa ter gente preparada, Exato. tecnicamente, né, Exato. com um discurso de venda, preparado para vendas mesmo, né? Exato. E aí vocês imaginaram a Unifamesp. Boa. A Unifamesp foi até uma ideia do meu pai, assim, ele falou assim, poxa, legal, a gente tem aqui gente com conhecimento diverso que a gente pode aproveitar, né? Uhum. E a gente tem uma campanha também do SG forte nesse sentido, então campanhas de governança, tem campanhas de questão de resíduos. Então hoje, por exemplo, na Espaferro, 100% da nossa matéria-prima plástica é reciclado. Então hoje todo o plástico que a gente usa é reciclado. Então a gente Que legal. usava plástico novo, Uhum. cadeia combustível fóssil, conseguiu reverter 100% para plástico reciclado, que seriam plásticos que iriam para um aterro. Então a gente tira do aterro. Então, deixou de usar o novo e passou a consumir de um plástico que seria poluente, né? Então, tem as governanças com processo, tem essa parte ambiental de reciclagem. E a gente falou, poxa, legal, a gente tem algumas ações sociais, né, para a comunidade, com doação de cestas básicas e tal, mas a gente também quer fazer uma ação aqui social dentro da empresa, no sentido de formar também pessoas e compartilhar conhecimento. E aí a gente começou a ver que tem muita gente lá dentro com conhecimentos muito bons e que poderiam ser compartilhados. Então, a origem da Unifamesp, claro, tem pessoas de fora que vão também, que compartilham conhecimento, mas a principal alavanca são pessoas da empresa compartilhando conhecimento. Então, por exemplo, a gente teve uma pessoa da equipe comercial que foi lá e deu um treinamento sobre liderança. Que legal, hein? E aí ele deu esse treinamento de liderança pro chão de fábrica, pro comercial, pro administrativo e tudo mais. E aí, realmente, porque hoje ele, né, tá ali buscando espaço. Cara, a visão é, se você está esperando um cargo para ser líder, você não está pronto para ser líder. Exato. A liderança é a postura. Uhum. E depois, outra pessoa que deu um treinamento sobre interpretação de texto. E outra pessoa que deu um treinamento sobre metodologia, sobre matemática financeira. Então, assim, pessoas dentro da própria empresa que têm um conhecimento bacana, que não necessariamente são do dia a dia técnico ou de vendas ou qualquer coisa assim, mas que compartilham um conhecimento ali que pode ser bacana para o pessoal da pessoa também, né? Uhum. Então, a Unifamesp foi com essa ideia, a gente falou, pô, vamos ter um espaço aqui para a gente trocar conhecimento. E como que está sendo a adesão? O pessoal está gostando? Como que o pessoal está reagindo a isso? É muito legal, viu? Claro que tá no começo, a Unifamesp começou esse ano ainda, então a gente tem feito, mas é muito bacana ver gente, por exemplo, do comercial interessada em coisas da fábrica, por exemplo, metodologia, como medir coisas, para a pessoa falar, cara, eu gosto, nunca soube usar um paquímetro, queria aprender a entender isso, a entender polegada, entender, e ao mesmo tempo gente da fábrica buscando às vezes conhecimento do tipo gestão de pessoas, liderança, que está sendo passado pelo comercial. Então, isso também tem gerado uma integração melhor dos departamentos, sabe? Então, tem sido muito legal, assim. É uma experiência que você vai trazendo, abrindo um espaço para que as pessoas, elas mostrem a parte de líder. Estudem também o conhecimento. Para ensinar, você precisa estudar também, né? Que é o desafio, né? Muita gente hoje, a pessoa às vezes faz uma faculdade, fala assim, fiz minha formação, entrei na empresa e vou ali ficar trabalhando. Só que ela não entendeu que ela precisa, tal do lifetime skill, como que é? Learning, né? Que é o que você continuar aprendendo a vida toda. A vida toda, Você continuar aprendendo e compartilhando. Essa é a ideia. Onde que a Unifamesp vai estar daqui a 5 anos?
É legal porque assim, você começa a ver nitidamente quem tem a iniciativa de levantar a mão e falar, poxa, eu vou compartilhar um negócio, né? Quem se Ah, esconde ali? Quem que são as pessoas que é livre a participação, é uhum. livre. Mas quem são as pessoas que se interessam em participar e quem são as pessoas que não se interessam? Então, você começa a ver claramente assim, poxa, quem tá afim de buscar um conhecimento a mais, de compartilhar o que sabe? Então, é legal que você começa a ver na prática, quando a gente fala de iniciativa, de proatividade, mas você começa a ver na prática também pessoas que, opa, se interessam em expandir o conhecimento, não acham que sabem já de tudo e Uhum. que também compartilham isso, né? Eu acho que a Unifamesp, assim, acho que a gente vê uma crescente dela grande. A gente, né, quem sabe futuramente até abrir para a sociedade ao redor, quem sabe Pô, isso até que eu ia falar, acho que é uma coisa que você vai compartilhando também com quem tá com próximo, quem né? está próximo, chamando outras pessoas, porque nesse momento a gente falou assim, bom, vamos compartilhar dentro de casa, mas chamando outras pessoas para também fazer. E eu acho que o principal, assim, ingrediente dela é não setorizar. Não é só comercial, só administrativo, mas é abrir Tá. para fábrica, para outras áreas, para expedição, para logística, tá todo mundo ali tendo o mesmo nível de conhecimento. O conhecimento não é filtrado por setor, né? Então acho que esse é o principal ponto. Depende do tema, todas as áreas poderem E participar. qualquer um pode chegar lá e falar, eu quero participar dessa reunião, desse É aberto para a treinamento. fábrica todo, a pessoa só se inscreve, né, Aham. para ter um número ali e é aberto. Show, show, show de Legal, é bola. uma Matheus, iniciativa super legal. cara, o que mais que eu ia te perguntar aqui? Bom, a Famet ela investe o tempo todo em tecnologia, está Certo. investindo, né? Além de fazer isso, você também fazem como se fosse uma consultoria mesmo, né? Como que funciona isso na prática? Boa. Tanto a Famética, essa parte de espaço utilizado para laje, quanto a Espafel, que é esses passadores plásticos, eles acabam sendo produtos técnicos. Uhum. Então, primeiro, o vendedor ele precisa ter uma base técnica também, poder entender muito bem aquela aplicação. Caso contrário, ele é só um atendente, né? Ele precisa entender aquele produto. E quando a gente está falando com um comprador, é um comprador que às vezes compra para 40 obras. Ele não vai conseguir ir a fundo em cada produto que ele compra. Então, quem Tá. tem que saber qual o melhor produto para ele comprar ali é a obra, que vai pedir para ele. Então, a gente tem que ter um contato com a obra muito grande, de entender a Uhum. obra, o tipo de obra, e o vendedor. Porque quando o comprador chega com uma demanda, a gente tem que entender, poxa, peraí, você está comprando isso, que usa 10 peças por metro quadrado, por que não usar isso que usa uma peça por metro quadrado? Pô, legal, vamos falar com o meu engenheiro? Vamos até a obra. Então, ter esse contato com todo mundo é importante, mas com base técnica, né? Você mostrar, se aplicar, mandar protótipo para teste. Então, a gente faz esse trabalho realmente de consultoria para o cliente, de entender, às vezes, para aquela obra, das soluções que a gente tem aqui que é o ideal. E às vezes eu falo assim, não, eu quero realmente esse. Eu também tenho. Eu também tenho que ter a solução A, B e C. A C é o prime, é o melhor, funciona, você usa menos, é mais produtivo, mas às vezes é que é o A. Tu fala, cara, minha equipe está acostumada com A aqui. É igual carro, né? Você tem que ter, às vezes, O- três tipos de carros, o Aham. top, o básico, o intermediário ali, porque vai funcionar melhor para cada um. Não adianta você querer Aham. vender o top para todo mundo, porque o cara não vê valor naquilo, e às vezes o cara que está só com o básico, ele também quer uma coisa que vai funcionar melhor. Então, a gente tem hoje ali alguns produtos da linha, e isso existe também do time aperfeiçoamento técnico, né? De entender aonde cada um entra. É, eu falei até no podcast aqui com algum entrevistado que acho que toda empresa hoje ela precisa ser uma empresa de educação. Total. Você precisa educar o teu cliente. Primeiro, conscientizar, né? Aquele padrão de venda. Às vezes o cara fala assim, eu não sei que eu precisava disso. Aí você educa ele, ó, você precisa disso. É, Aí fala, não sei onde está a solução disso. Fala, eu tenho a solução. Aí você tem a solução? Ó, é assim que funciona a solução, né? Então, assim, a empresa hoje ela precisa educar os seus clientes também no sentido de muito. conscientizá-los do que é melhor, que é isso que você acabou de falar, né? Até hoje a gente, por exemplo, a gente vende muito para comprador de consultora. E esse comprador ele é um cara mega ocupado. Ele compra muitos itens de muitas obras, então ele é um cara que está com muita coisa na frente. E é um cara que às vezes não vai te dar muito espaço. Então você também conquistar esse espaço de mostrar, falar assim, eu não sou aqui só um vendedor que quer atender, pegar o pedido e nunca mais. Eu sou um vendedor que também está te levando informação. Eu sou um Uhum. vendedor que você pode contar. Eu sou um vendedor que é consultor. É dessa forma que a gente ganha espaço dentro da agenda de um profissional mega ocupado. Aham. E o vendedor também tem que ter essa soft skill de entender isso. Porque é muito prático. Manda no WhatsApp e responde no WhatsApp. É muito prático. É, Mas você não cria um relacionamento pelo WhatsApp, 100% WhatsApp. é, Você precisa ter uma interação, você precisa ter um contato, uma reunião online, uma ligação, tudo isso, mas
o cliente ele também precisa te ver como uma autoridade no assunto que ele está comprando e se consultar com você. Caso contrário, você vai ser mais um e-mail ali dentro de um monte, né? Entendi. Cara, olha, pergunta final. Estamos chegando já no Vamos lá, final, passou cara. Passou rápido, pois meu. é. Ó, se você tivesse hoje, assim, cara, eu vou sair, eu não quero mais, ou aconteceu alguma coisa, que legado você gostaria de deixar? Que mensagem ou que imagem que você gostaria de deixar para as pessoas na empresa? Pô, o Matheus passou por aqui e, puta, a gente sempre fala de frase, a gente sempre fala de, né, cita, né? Como você gostaria de ser lembrado? A verdade é essa. Poxa, legal, Fernando. Acho que como alguém que jogou junto, né? Eu acho que essa precisa ser, acho que se eu tivesse escolher alguém que esteve no front junto, que dividiu o barco ali, que esteve na arena junto com a equipe, né? E que era exigente, que cobrava o que tinha que ser cobrado, que falava o que tinha que ser dito, e ao mesmo tempo vivia com o dia a time, dia o dia a dia com o time. Tinha propriedade para o que falava. Acho que esse é o meu objetivo como líder ali, de agregar esse valor para a empresa ali, para a equipe, para as pessoas e para o mercado, né? De estar respirando junto com o pessoal lá. Caraca, bicho. Profundo, hein, meu? Que legal, cara. Bom, para finalizar, quero que você deixe aí os teus contatos, porque a gente tem todo tipo de público aqui. A gente tem empresários, empreendedores, pessoas que de repente estão te vendo, construtoras. Passei 25 anos no mercado imobiliário, lançando produto o tempo todo, né? Sim. Então, Famet, o que é? Famet.com.br? FAMETH, famet.com.br. Então, a Famet é a linha que tem... A gente fabrica prego, arame recozido, tela soldada, orelhiças, enfim, tudo focado para obras de piso, de concreto ou edifícios. E Espaferro. A Espaferro. Que é plástico. Que é a parte. Espaferro. Eu vou deixar os links. Legal. Vou deixar os links aqui nos comentários. As tuas redes sociais. Boa. Seu LinkedIn, né? Você tem um LinkedIn? LinkedIn, Matheus Soriani. E no Instagram como Matheus Soriani também. Matheus Soriani te encontra, quiser trocar uma ideia com você. Totalmente aberto, quiser conhecer a empresa, tomar um café lá, serão todos super bem-vindos. Show de bola. Matheus. É muito bacana essa troca com outras pessoas também, pessoas que às vezes estão com desafios parecidos ou não, então toda troca nesse sentido é muito bem-vinda, né? Que legal, cara, que prazer ter você aqui, esse papo fantástico, meu. Muito conhecimento, muito conhecimento. Falamos de liderança, falamos sobre construção civil, falamos sobre vendas, muita coisa, cara. Então, meu, brigadaço. Obrigado. Meu, agradeço. Valeu demais. Valeu muito. Tá? E a gente vai ficando por aqui, galera. Olha só, estamos encerrando aqui o nosso Fala Atrevido podcast. Se você quiser que eu entreviste alguém que você acha, cara, eu quero saber sobre tal assunto, deixa nos comentários aqui também, porque quem sabe a gente traz aqui pessoas assim do calibre do Matheus pra gente estar aqui. Beleza? Então é isso. A gente fica por aqui. Um forte abraço e até a próxima.